Bom, pessoal, o último problema que a gente vai resolver na aula de hoje chama-se Game 10 da Olimpíada de 2017, primeira fase, nível 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então o enunciado diz o seguinte: no princípio dos anos 1980 surgiram nos colégios os primeiros relógios de pulso digitais com joguinhos. Era uma febre entre os alunos e quem tinha um era muito popular na hora do recreio. Os joguinhos eram bem simples, mas muito legais. Um dos primeiros era o Game 10, no qual você controlava um avião que aparecia na parte direita do visor. Na parte esquerda aparecia um disco voador em qualquer uma de 3 posições aleatoriamente e lançava um míssil. O objetivo do jogador era movimentar o avião verticalmente para que ficasse na frente do disco voador, na mesma linha horizontal do lado direito, e atirar para interceptar o míssil antes que atingisse o avião. Bom, então a gente tinha um disco voador aqui do lado esquerdo que podia lançar um míssil de qualquer uma dessas 3 posições. O avião estava em uma dessas 3 posições também. O objetivo é alinhar aqui horizontalmente o avião com o míssil e destruí-lo antes que ele atingisse o avião. Continuando, como o movimento do avião era feito com apenas um botão, só dava para movimentar em um sentido. Ao apertar o botão sucessivas vezes, o avião se movia na sequência de posições. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, se eu estava na posição 1, apertava o botão, vinha para 2, apertava mais uma vez o botão, vinha para 3, se eu apertasse mais uma vez, voltava para 1 e assim por diante. Então, um movimento circular aqui entre essas posições. Veja que, na situação da figura, o jogador deveria apertar o botão apenas uma vez, para ir da posição 1 para a posição 2 e conseguir atirar e interceptar o míssil. Então, se o míssil está aqui na posição 2, o avião na posição 1, então com apenas um movimento eu alinho aqui horizontalmente o avião com o míssil e conseguiria interceptá-lo. Neste problema, vamos considerar que existem N posições e não apenas 3. Dado o número de posições N, a posição D na qual o disco voador aparece e a posição A, onde está o avião, seu programa deve computar o número mínimo de vezes que o jogador precisa apertar o botão para movimentar o avião até a mesma posição do disco voador e poder atirar. Entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro N, o número de posições. A segunda linha contém um inteiro D, a posição do disco voador. A terceira linha contém um inteiro A, a posição do avião. Saída. Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro um número mínimo de vezes que o jogador deve apertar o botão para poder atirar. Restrições, o valor de N, ou seja, o número de posições, entre 3 e 100, e as posições, tanto do disco quanto do avião, são valores entre 1 e N. Bom, aqui essa entrada que ilustra essa figura, são 3 posições, o disco está na posição 2, o avião na posição 1. Disco na posição 2, avião na posição 1. Então, com apenas um movimento, eu consigo interceptar o míssil. Então, a saída é 1. Bom, notem que se a posição do avião for menor ou igual à posição do míssil, o número de movimentos é dado simplesmente pela subtração entre a posição do disco e a posição do avião. Entretanto, se a posição do avião for maior que a posição do disco voador e, consequentemente, do míssil, então você vai ter que fazer uma rotação para chegar a essa posição. Então, supondo, por exemplo, que o avião estivesse aqui na posição 3. Para que ele viesse aqui para a posição 2, ele teria que voltar aqui para o início com um movimento aqui, mais um movimento, ele chegaria aqui. Então, o número de movimentos que ele precisaria, se a posição do avião for maior que a posição do disco, a diferença entre a posição do avião e o número de posições do joguinho. Nesse caso, o 3 aqui seria o número de posições do joguinho e também a posição do avião, daria 0, mais a posição do disco. Nesse caso, 3 menos 3 daria 0, mais 2 daria 2. Vamos só comprovar isso aqui por esse exemplo aqui. Então, são 20 posições. O disco está na posição 8, o avião na posição 13. Então, a posição do avião é maior que a posição do disco. Eu tenho que calcular a diferença da posição do avião até a última posição do joguinho. Então, 20 menos 13 dá 7.
mais a posição do disco, que é 8, daria 15, que é a minha saída. Então eu teria que me deslocar 7 posições até chegar na última posição do joguinho, e depois mais 8 posições para rotacionar, e as 8 posições atingir a posição do disco. Bom, então vamos implementar essa solução. Vamos incluir esse jail.h, salvar aqui, vou já estar com o nome game10.c. A gente tem 3 dados de entrada, 3 valores inteiros, que são os valores de N, o número de posições, de D, a posição do disco, e A, a posição do avião. Então, N, D e A são os dados de entrada. Bom, eu posso criar uma variável adicional aqui para computar o número de posições que eu teria que me deslocar para chegar à posição do disco, mas a gente pode imprimir essa expressão. Bom, vamos entrar com os valores. Esses valores na entrada estão em cada linha, mas a gente pode, às vezes, fazer um scanf só para ler os 3 no único scanf. Ok, então entro com o número de posições N, a posição do disco D, a posição do avião A. Bom, então se a posição do disco for maior ou igual à posição do avião, a saída aqui é a diferença entre a posição do disco e a posição do avião, seja D menos A. Bom, caso contrário, a saída aqui seria a distância da posição do avião até o final do jogo, né, o número de posições do joguinho, seria N menos A, mais a posição do disco. Então, seria basicamente isso aqui. Vamos compilar e executar o programa. GCC-A, game10, game10.c. Ok? Vamos executar, testar as entradas aqui dos exemplos. 3, 2, 1. 3 posições, posição do disco 2, a posição do avião 1. Um deslocamento bateu aqui. O segundo exemplo, 28 e 13. São 20 posições, 8 é a posição do disco, 13 é a posição do avião, saída 15 também bateu. Vamos submeter e verificar se funciona para todas as situações. Game10.c. Ok. Vamos aguardar um pouco. Bom, são 4 casos de testes, a gente passou em todos eles, conseguiu 100 pontos possíveis. Bom, pessoal, existem mais 4 exercícios aí que eu gostaria que vocês tentassem fazer, todos eles envolvendo comando de decisão. Esse problema, notas da prova, é um problema que exige uma sequência de if-elses encaixados. O Sedex Marciano é um if-else simples, mas exige um pouco de conhecimento de geometria. Esses problemas colchão e álbum de fotos são ifs com condições bem extensas. Então tentem fazer esses 4 exercícios, na próxima aula a gente vê a correção deles. Bom, então, boa tarde e até amanhã.